Um jovem se apresenta como Cyril contra a Lady Sophia. Ela questiona o nome Cyril enquanto ele a chama respeitosamente de minha senhora. Cyril revela que seu verdadeiro propósito como aprendiz butler deve garantir que Lady Sophia acabasse executada. Ele explica que foi reencarnado no mundo de um jogo de otome que já jogou, chamado Expressive de Luz e Escuridão. Sophia, 6 anos, é filha de um marquês e da noiva do príncipe. Enquanto Cyril se lembra de sua vida passada em um mundo tecnologicamente mais avançado, onde estudou magia, Cyril sabe que, aos 16 anos, o príncipe se apaixonará pela heroína do jogo, o que fará com que Sophia seja consumida pelo ciúme. Sua intensa inveja a leva a perseguir a heroína, que termina com ela sendo descoberta pelo príncipe e executada com seu butler cúmplice por seus atos malignos. Cyril possui essas informações porque sua irmã, em sua vida passada, era fã de videogames que o forçaram a jogar exatamente aquele otome. Então ele revela, com uma determinação sombria, que o mordomo executado com ela não é outro senão ele mesmo, e está determinado a fazer o que for necessário para evitar esse futuro. Cyril acredita que evitar sua execução seria simples, mas o verdadeiro desafio é outro. Ele admite que Sophia é seu personagem favorito do jogo porque, sob seu papel de vilão, ela esconde um coração gentil e seu trágico fundo, onde ela é assediada por donzelas. Ele foi projetado para que os jogadores simpatizassem com ela, então ele decide que também deve salvá-la de seu destino. Ele se inclina com determinação renovada. Para conseguir isso, primeiro deve impedir que sua personalidade corrompe, eliminando a fonte de seu sofrimento e também deve melhorar seu charme para que o príncipe não seja seduzido pela heroína. Cyril sabe que há outro grande obstáculo mais tarde, mas por enquanto sua prioridade é ganhar a confiança de Sophia e afastá-la de seu destino sombrio o mais rápido possível. Desde a história original, ele só se torna seu mordomo aos 15 anos, o que já é tarde demais. Combinando seu conhecimento do jogo com seus talentos naturais, consegue demonstrar habilidades excepcionais e obter a posição de apprentice butler aos 6 anos de idade. Sophia, curiosa, pergunta o que é um mordomo, e Cyril explica que ela é alguém que faz tudo por você e está sempre com você. Sophia então pergunta se ele sempre estará com ela, e Cyril se ajoelha e promete solenemente que será. No aniversário de Sophia, Cyril garante a ela que ela sempre estará ao seu lado para protegê-la a qualquer momento e lugar, antes que ela, timidamente, perguntou se ela irá celebrar com ela. Cyril sorri calorosamente e promete celebrar seu aniversário este ano, no próximo ano e todos os anos eles continuam. Enquanto ajustava seu traje, ele dá uma rosa perfeita à Lady Sophia e deseja a ele um feliz 6º aniversário. Sophia sorri com felicidade genuína, aceitando a rosa e agradecendo-a. Cyril sente que conseguiu ganhar sua confiança, embora saiba que este é apenas o primeiro passo para mudar seu destino. Ele percebe que sua próxima tarefa crítica é se livrar da donzela que constantemente assedia Sophia, que o levou a ser rejeitado e isolado pelo resto da equipe da mansão. Uma Sophia angustiada e chorosa corre para Cyril, dizendo que a donzela principal estava ruim com ela novamente, enquanto ele a conforta e se oferece suavemente para secar suas lágrimas. A donzela nega rapidamente a acusação, garantindo que Sophia simplesmente tropeça e caiu, enquanto acusava a jovem de mentir, e as outras empregadas murmuram na suposta desonestidade de Sophia. A expressão da donzela se torna sinistra enquanto repreende Sophia por mentir, deixando a garota em choque enquanto insiste que ela diz a verdade. Cyril interpõe protetoramente em frente a Sophia e avisa severamente a donzela que um servo da casa de Rosenberg nunca deve trair sua amante. A donzela despreza a intervenção de Cyril, alegando que Sophia está apenas fazendo uma birra, mas Cyril responde que é evidente que ele está expensando suas próprias frustrações com uma garota inocente, encurralando-a com mentiras. A donzela zomba da confiança e pergunta quem acreditaria mais a uma criança do que a uma empregada de longa carreira, declarando com orgulho que a resposta é óbvia. Cyril chama calmamente que a questão de quem é mais confiável é irrelevante, porque o que realmente importa é que um servo que trai sua amante é imperdoável. De repente, os guardas aparecem e prendem a donzela, que grita surpresa e exige saber o que está acontecendo. Cyril desenha uma carta com uma aparição oficial e revela que ele e o principal mordomo Cedric o investigou e achou culpado de peculato. A donzela fica surpresa com a acusação, mas Cyril diz a ela que é inútil fingir a ignorância porque sabe que está inflando os custos dos suprimentos domésticos. Com frieza, ele informa a donzela aterrorizada que agora passará o resto de sua vida como escrava criminosa, enquanto ela protesta fracamente dizendo que era apenas por uma pequena quantia.
Cyril zomba e questiona sua definição quando criança, sugerindo que seu senso de números é bastante peculiar. Em seguida, mostra um documento como prova e acrescenta que ele também danificou a reputação da jovem conversa de um mentiroso. Ele pergunta se ainda acredita que é mais digno de confiança do que ele ou a jovem, depois de demonstrar que ela traiu a todos e roubou a casa. Com expressão séria, Cyril declara que ele traiu a confiança de seu amor da maneira mais fundamental. A face da donzela está cheia de desespero, enquanto Cyril anuncia que seu tempo na mansão acabou. Cyril se vira para Sofia e garante a ele docemente que agora está tudo bem, porque a donzela cruel foi para sempre. Oprimido por alívio, Sofia se lançava para abraçá-lo fortemente. Entre lágrimas de gratidão, Sofia agradece a ela por acreditar nela e sempre estar do lado dela, e ele responde em silêncio que era o mínimo que ela poderia fazer. A partir daquele dia, Cyril se dedicou completamente a formar Sofia para ser uma dama digna da família Rosenberg, ensinando-o de postura, dança, violino e bordado, a magia de sua vida passada e defesa pessoal. Ela absorveu todos os seus ensinamentos sem reclamar pelos próximos 6 anos. Agora, transformado em uma jovem elegante, Sofia pede a Cyril para escovar os cabelos. Enquanto preparava o pincel, Cyril percebe que seu aniversário de 12 anos se aproxima, e Sofia se pergunta se seus pais ocupados podem celebrá-la com ela. Sofia se acalma dizendo que está bem se seus pais estão ocupados porque têm seus presentes e mensagens, e o mais importante, ela tem Cyril ao seu lado. Cyril reflete que a garota solitária e isolada do jogo não existe mais, e diz a Sofia que toda a equipe da mansão se junta a ele para desejar-lhe um feliz aniversário. Sofia cora e confessa que o que Happier faz é celebrá-lo com ele, e Cyril responde que, para ele, é um prazer. Ao sair do quarto naquela noite, Cyril se sente confiante de tê-lo impedido de cair no escuro e ter lhe dado charme suficiente para cativar o príncipe, mas sabe que há um último desafio. Esse desafio é a próxima festa de aniversário do primeiro príncipe, onde Sofia está destinada a encontrar o segundo príncipe exatamente quando ele se apaixona pela heroína principal. Na história original, o segundo príncipe salva a heroína de um nobre agressivo no partido. Embora não descubram suas identidades, sentem uma conexão aprofundada quando se encontram na academia. Com uma aparência determinada, Cyril jura completamente destruir completamente qualquer possibilidade de que esse fatídico encontro aconteça. De pé no magnífico salão de dança, ele sabe que este é o momento crítico para garantir o futuro de Sofia e impedir-los de arrebatar o príncipe. Sofia, agora 12 anos e vestida com um lindo vestido, pergunta a Cyril por que ela anda atrás dela, lembrando que, como seu companheiro deveria andar com orgulho de lado. Cyril fica surpreso com seu pedido, percebendo que não é muito convencional que um mordomo plebeu atue como uma escolta de uma senhora nobre, um rum normalmente reservado para a família ou um noivo. Observe a expressão ansiosa de Sofia e deduz que ele o escolheu porque não confia em ninguém e se sente mais seguro com ele. Sofia interrompe seus pensamentos se voltando para ele e perguntando se ele está lindo. Cyril garante que ele é deslumbrante, enquanto Sofia pensa por si mesma que, enquanto ele a vê assim, a opinião dos outros não importa. Então ele pergunta se ele também a acha linda. E ele confirma com um sorriso que caiu sob seu feitiço, admirando o quanto ele cresceu. Os convidados próximos murmuram admiração pela filha do marquês, elogiando sua beleza, inteligência e maturidade. Cyril sorri, sentindo uma satisfação ao ver que sua grande entrada foi um sucesso, exatamente quando um cabelo branco, jovem, pede educadamente. Cyril e Sofia ficam surpresos ao ver que é o segundo príncipe, Alford, que tenta esconder sua identidade, apresentando-se simplesmente como Al. Sofia faz uma reverência elegante e apresentada como membro da família Rosenberg. Cyril os observa orgulhosamente, pensando que seus 6 anos de esforço dedicado levaram a esse momento, no qual o primeiro amor de Sofia pode finalmente começar. O príncipe então pede a Sofia para dançar, que joga Cyril em pânico silencioso, já que ela deveria dançar primeiro com sua escolta, mas rejeitar um príncipe pode prejudicar sua reputação. Sofia olha para Cyril procurando orientação e ele lhe dá um consentimento sutil de ar, então ela decide aceitar. Ele diz que dançará com Prince uma única música e garante Cyril para voltar em breve. Enquanto eles vão para a pista de dança, Sofia diz gentilmente a Cira para a qual ela aguarda ansiosamente a dança e ele aceita nervosamente. Aqueles presentes admiram o impressionante casal no centro do salão, comentando sua beleza e se perguntando quem é seu belo companheiro. Os dois dançam graciosamente sob a aparência admirada da multidão, enquanto Sofia corou quando olha para o belo príncipe.
Cyril observa à distância enquanto Sofia e o príncipe dançam juntos, sentindo que o vilão destinado a ser executado não existe mais. Enquanto Sofia dança alegremente com o príncipe, Cyril considera que cumpriu seu principal objetivo, mas depois observa um nobre incomodando outra jovem e percebe que ainda há algo mais a fazer. Cyril observa a situação e reflete que, tendo mudado com sucesso o destino de sua dama, ele também lutou contra sua própria execução inevitável. Isso intervém quando o nobre tenta convencer uma jovem a sair com a festa. Cyril diz a ela firmemente para parar, pois é evidente que ela se sente desconfortável. O nobre fica com raiva e pergunta a ele o direito que ele fala assim, exigindo saber se ele não sabe que ele é filho do conde Reef. Cyril, calmamente. Ele o ameaça informar seu pai diretamente sobre seu comportamento, o que faz o homem imediatamente silenciar e se afastar. Enquanto Cyril se vira para garantir que a jovem esteja bem, a garota que ela resgatou é Alicia, a heroína do jogo Otome. E Cyril percebe que, desviando com sucesso a atenção do príncipe a Sofia, ele involuntariamente tomou o lugar do príncipe nesta cena-chave. Alicia balbucia sua gratidão e Cyril pergunta se ela está bem, pensando que não poderia simplesmente deixá-la, já que se sentiria culpada se acabasse caindo no lado sombrio. A jovem se mostra timidamente como Alicia, filha do Lindbergh Viscount. Então ele olha para ele com olhos grandes e curiosos e pergunta docemente o nome dele. Cyril fica surpreso com a pergunta porque se lembra de que, no jogo, ela e o príncipe se separaram sem nem mesmo saber como eram chamados. Ele se apresenta simplesmente como Cyril, um mordomo, tentando subtrair a importância de seu papel. Mas Alicia parece intrigado com o nome. Alicia rapidamente garante que o fato de ser um mordomo não o incomoda, já que sua família também não pertence à alta nobreza. Enquanto Cyril pede desculpas por fazê-la se sentir desconfortável, ela explica que ele não conhece mais ninguém na festa e pergunta timidamente se ele estaria disposto a dançar com ela. Cyril fica surpreso com seu pedido. Desde o jogo original, a primeira dança da heroína não acontece até muito mais tarde, e é raro que uma filha de Noble nunca tenha dançado antes. Ele sabe que uma mulher pedindo a um homem não é bem visto nessa sociedade, mas ele não pode rejeitá-la e embaraçar, então ela aceita seu pedido com relutância. Eles começam a dançar juntos, atraindo o curioso olhar de um nobre próximo e seu companheiro sorridente. Cyril mantém um sorriso instruído, mas por dentro fica perplexo com a virada inesperada dos eventos. Alicia prova ser bastante desajeitada e encerrar o pé com força, mas ele a tranquiliza dizendo que nada acontece. Ela pede desculpas repetidamente enquanto eles tropeçam nos degraus da dança, claramente envergonhados por seu erro. Para acalmá-la, Cyril sugere que ela respire fundo e depois tenta distraí-la perguntando sobre o território de sua família. As luzes do rosto de Alice instantaneamente, enquanto descrevem sua terra natal como um lugar bonito e maravilhoso, com vastas flores. Cyril sente que o coração o vira e diz que ele parece ainda mais maravilhoso quando ele sorri, o que a faz corar timidamente e agradecer. Enquanto a música soa, Alicia se pergunta em voz alta, com uma preocupação genuína, se ela também tivesse pisado no príncipe durante sua dança. A música termina com um toque final e, enquanto os outros casais aplaudem, Cyril faz de Alice educado. Ela agradeceu com a dança e ele responde da mesma maneira, exatamente quando uma voz atrás deles diz, finalmente o encontrei. Sofia parece sem fôlego, com uma expressão de angústia. E Cyril está surpreso, dizendo a ele que não era necessário que ele o procurasse. Ela o lembra severamente que ela pediu que ela esperasse por ela e pergunte por que ela não seguiu uma instrução tão simples. Cyril se ajoelha imediatamente para se desculpar, pensando que está chateado com sua dança com o príncipe e assumindo, por seu tom agressivo, que sua altura pisou em pé. Sofia o fulmina com os olhos com uma expressão intensa e perturbadora, e ela se enfurece para saber por que ela não olha para ela. Cyril fica paralisado ao perceber que essas palavras são exatamente as mesmas que dizem ao príncipe no jogo. Pouco antes de cair no escuro, mas agora ele está dizendo a ele. Um pensamento aterrorizante cruza sua mente ao perguntar-se, de alguma forma, ele acabou roubando o papel do príncipe nesta história distorcida. Com uma expressão ferida, Sofia pede que ele diga a ele que é apenas sua imaginação e lembra a promessa que ele fez sempre ao seu lado. A raiva dela explode quando você pergunta se a garota com quem ela estava dançando é melhor que ela. Cyril tenta explicar desesperadamente que ele estava apenas ajudando Alice em uma situação desajeitada. Alicia confirma sua história, mas Sofia se apega apenas à ideia de que Cyril é um garoto gentil,
o que causa uma onda de pânico nele quando percebe que seus piores medos estão se tornando realidade. Sofia olha para ele com um brilho possessivo nos olhos e diz que prefere que essa bondade a reservasse apenas para ela, deixando Cyril fora de fôlego. Agora ele entende, sem dúvida, que Sofia desenvolveu sentimentos românticos por ele, um amor condenado por sua diferença no status social. A bandeira lateral escura que se acredita ter destruída reapareceu com mais força do que nunca para ver Sofia agora sentir uma rede intensa em relação à heroína. Cyril tenta respirar profundamente e avaliar calmamente o caos que criou. Por um breve momento, ele pensa que, mesmo que Sofia caia do lado sombrio, pelo menos ele tem a capacidade de eliminar seu objetivo sem ficar preso. Mas então a realidade aterrorizante o atinge fortemente. Como a heroína nunca se apaixonará por ele, o único que será aniquilado pelo ciúme de Sofia é ele. Lembre-se de desespero de que, em todas as rotas do jogo, Sofia fica com ciúmes e comete atos do mal, independentemente de quem é o interesse romântico, o que significa que ele inevitavelmente cairá no escuro e entende que, ao ocupar o lugar do príncipe, ele se tornou o único objetivo de sua fúria. A história termina com Cyril totalmente aterrorizado ao perceber que ele é o único que será eliminado. Cyril reflete sobre sua reencarnação no mundo de um jogo popular de otome chamado Expressivo de Luz e Escuridão, onde renasceu como o mordomo do vilão da história. Lembre-se de como ele usou seu conhecimento do jogo para evitar todas as bandeiras que levariam Lady Sophia à sua execução, que originalmente começou depois que ela e o príncipe se apaixonaram em uma festa. Apesar de seus melhores esforços para dirigir os eventos corretamente, a festa terminou com a heroína Alicia pedindo uma dança. Enquanto uma Sofia chocada exigia saber por que ele não estava olhando para ela. Cyril se pergunta, com uma careta amarga, como tudo pode sair tão ruim e por que Sofia se concentrou nele em vez do príncipe. Em frente à grande mansão Rosenberg. Ele chama educadamente e entra no estúdio para se encontrar com o pai de Sofia. Dentro do estúdio, Griep B., o chefe grave da família Rosenberg, está ocupado escrevendo em sua mesa. Griev pergunta a Cyril por que ele esperou interromper se ele já sabia que estava lá, e Cyril explica com respeito que viu que seu senhor olhava para ele, o que significava que ele já havia reconhecido sua presença. Griet parece impressionada com a acuidade do garoto, atribuindo-a ao seu treinamento como mordomo pessoal desde 6 anos de idade, antes de falar sobre eventos de dança. Griet esclarece que ele quer falar sobre o papel de Cyril como escolta de Sofia, que visivelmente nervosamente o jovem mordomo. Griet agradece a ele por seu serviço, mas Cyril rejeita humildemente qualquer recompensa, insistindo que ele falhou em seus deveres porque Sofia teve que deixar a festa mais cedo. Cyril assume a culpa do incidente, explicando que suas ações fizeram com Sofia se sentir mal e finalmente causou sua desonra. Griet exclui sua preocupação com a indiferença, dizendo que muitas das outras crianças também saíram cedo e que sua partida não era um problema. De fato, Griev explica que sua partida foi a decisão certa, já que sua dança com o segundo príncipe estava atraindo muita atenção dos outros convidados. Quando Cyril pergunta por que isso foi um problema, Griev exclama apaixonadamente, com orgulho paterno, o que foi porque sua linda filha dançou com a graça de um anjo. O orgulhoso pai continua a repetir a palavra anjo, completamente perdido em sua admiração por sua filha. Cyril diz que se sente aliviado ao saber que a reputação de Sofia ainda está intacta, embora ela ainda sente que falhou como sua escolta. Griep observa isso com uma expressão atenciosa e comenta que sua maturidade às vezes o faz duvidar de que ele é apenas uma criança. Mudando um problema mais sério, Griep pede a Cyril sua impressão no segundo príncipe. Cyril fica surpreso, percebendo que a pergunta vai além de uma simples curiosidade sobre o interesse do príncipe pela beleza de Sofia. Griev admite que está considerando um possível compromisso entre Sofia e o segundo príncipe e quer saber a opinião de Cyril para ajudá-lo a decidir. Cyril sente que não é para ele comentar, mas Griev insiste que seu ponto de vista será valioso para tomar uma decisão final. Cyril debate entre seu plano original de unir Sofia com o príncipe e sua nova consciência dos sentimentos de Sofia em relação a ele, que ele não pode trair. Ele se lembra de que seu principal papel é o aprendizado de aprender. Com convicção renovada, diz a Griev que seu dever é levar Sofia à felicidade. Portanto, a primeira coisa que deve ser considerada são seus próprios sentimentos em relação a um possível casamento. Griev deixa-o intrigado ou claramente surpreso com a resposta ousada do jovem mordomo. Ele questiona a ideia de consultar sua filha sobre um casamento estratégico e Cyril afirma firmemente que seu único desejo é a felicidade de sua dama.
Griep sorri de desdém e diz que sua resposta é completamente chata, mas uma leve luz mágica emana de sua mão. Em uma virada inesperada, Gries declara que Cyril aprovou sua prova e o nomeou oficialmente pessoal. Cyril fica momentaneamente surpreso antes de se ajoelhar humildemente para aceitar a promoção. Grieve explica que tudo era a prova de personagens e que agora ele sente que pode confiar sua filha. Então ele faz uma notificação de admissão à Royal Academy of Lambel para que ele possa acompanhar Sofia. Cyril aceita os papéis sem hesitar, declarando que se tornará um estudante para poder continuar ao lado de sua dama, porque ele é seu mordomo pessoal. Algum tempo depois, Cyril ajuda Sofia a estudar para seus exames, elogiando-a aplicando corretamente uma fórmula complexa. Ele sabe que passar no exame será fácil para ela. Mas você deve obter a melhor qualificação para honrar o prestígio de sua família. Cyril reflete que ele não tem tempo para comemorar sua subida, porque os verdadeiros desafios começam na academia, onde deve guiar Sofia em direção à felicidade e redirecioná-la em direção ao príncipe. Ele sabe que a academia é o lugar perfeito para corrigir o curso, mas deve ser mantido alerta para uma ameaça específica. Ele entende que a presença da heroína de Alice apenas acelerará a aparência das bandeiras escuras de Sofia. Felizmente, lembre-se de uma história secundária do jogo que explica que Alice se junta à academia mais tarde, para que ela não esteja na divisão júnior. Sofia o tira de seus pensamentos com um tom divertido, perguntando se ela está nervosa com os exames que se aproximam. Ele se sente em silêncio e ela zomba, insinuando que quem está tremendo é ele. O que a faz perceber que não está mais chateada com o que aconteceu na festa. Enquanto eles estão indo para a academia, Cyril sabe que os próximos 3 anos serão cruciais para corrigir o curso. No dia do exame de admissão, eles chegam à majestosa Academia Real Lambel. Cyril diz a Sofia que ele precisa revisar a tarefa de assentos e ela, animada, pede para acompanhá-lo. Ele insiste em que ele espere com sua inauguração por razões de segurança e depois entra às pressas no prédio lotado. Enquanto se move entre a multidão, ele encontra sua sala de aula designada no final do corredor. Quando você abre as pessoas, coloca acidentalmente com uma jovem donzela e pede desculpas rapidamente. A donzela responde com cortesia que era sua culpa. Depois de confirmar que nenhuma ficou ferida, ela pede desculpas e retorna com sua dama. Cyril retorna com Sofia e R.O., e à distância vê a mesma donzela conversando com Alicia, que está sendo parabenizada por ter convencido seus pais a deixá-la comparecer. Alicia sorri com determinação silenciosa, dizendo que isso era algo que eu não poderia desistir. Cyril informa a Sofia estar na mesma sala de aula para o exame e ela, com um tom um tanto suspeito, pergunta sobre a garota que ela estava olhando antes. Cyril, nervoso, tenta levar importância dizendo que era apenas uma donzela inofensiva, mas Sofia aperta seus punhos, deixando claro que sua resposta não a tranquilizou nem um pouco. Cyril a observa com preocupação, pensando que talvez ela a tenha deixado muito ansioso, já que não está acostumada a estar em ambientes públicos. Então ele promete que não precisa se preocupar porque sempre estará lá para protegê-la. Ela pede que você confirme se você realmente sempre estará ao seu lado. Cyril pega a delicadeza da mão e reafirma sua promessa de protegê-la, independentemente do que acontece, como ela fez quando eram menores. Sofia olha para ele com total confiança enquanto segura a mão com força e declara que ele nunca esquecerá essa promessa. Já mais calmo, Sofia agradece a ele com um sorriso caloroso e sugere que eles entrem na sala de aula para o exame. Eles são recebidos por um cenário de confusão e ruído enquanto nobres e plebeus misturam, fazendo perguntas sobre as regras desconhecidas. Sofia e sua donzela vermelha ficam surpresos com a organização e com comentários que é raro ver as classes sociais integradas dessa maneira. Cyril observa que a norma da academia que proíbe manter o status social parece se aplicar estritamente no exame de admissão. Internamente, ele reflete que, mesmo com regras como essa, é preciso sempre decidir se deve tratar alguém como igual ou impor seu próprio status. Quando outros estudantes começam a notar a presença de Sofia, uma mistura de emoção e nervosismo é percebida por estar na mesma escola que Lady Sofia. Cyril orgulhosamente observa que ele já ganhou seu respeito, exatamente quando o exame está prestes a começar. Com um leve rubor e um sorriso travesso, Sofia confessa a Cyril que sempre sonhou em passar sua vida na academia com ele. Cyril fica completamente atordoado por sua confissão sincera, e o papel que ele mantém enrugado enquanto a olham incrédulo. Tente recuperar sua compostura que não é a hora das coisas antes do exame. Mas ela só sorri de brincadeira com sua reação.
Sua conversa é interrompida por outro aluno que reconhece Sofia como filha de Marquês Rosenberg. O menino os confronta rudemente, exigindo saber quem eles são e afirmando que ele não tolerará sua falta de cortesia. Cyril tenta intervir por reflexão. Mas Sofia o impede calmamente e o lembra das regras da academia, implicando que ele não fez nada de errado. Com uma piscadela sutil, ele explica a Cyril que, para duas pessoas realmente estarem em termos iguais, a pessoa de maior status deve primeiro conceder sua aprovação, deixando Ro impressionado com sua sofisticada troca. Sofia se vira para o garoto e pergunta seu nome com elegância e o que ela quer com ela. Ele se apresenta em segurança como Raymond. Em um anúncio surpreendente, Raymond declara sua ousada intenção de se tornar seu mordomo pessoal aqui e agora. Sofia lança um olhar atencioso para Cyril, seu atual mordomo pessoal. Antes de dizer a Raymond que ele não está em posição de tomar essa decisão, Raymond esclarece rapidamente que ele quer ser designado como seu mordomo pessoal especificamente para o tempo em que está na academia. Cyril explica a uma Sofia curiosa que os estudantes do curso de servos geralmente servem nobres como parte de seu currículo. Raymond diz com confiança que ele entende sua situação e propõe um desafio. Sofia o interrompe firmemente, declarando com lealdade inabalável que Cyril é o único mordomo pessoal que ele precisará. Raymond reconhece o nome de Cyril, pois ouviu rumores sobre o talentoso mordomo que começou a servir aos 6 anos de idade, e Sofia confirma orgulhosamente que ele é, de fato, seu mordomo mais excepcional. Raymond zomba da ideia de que um garoto mimado como Cyril pode ser melhor que ele e promete demonstrar sua superioridade durante o exame de admissão. Então ele pede formalmente que, se ele conseguir demonstrar que é superior, ele é nomeado seu novo mordomo pessoal. Soja aceita calmamente seu desafio. Dizer que seu mordomo nomeará se considerar que é melhor para o cargo, o que faz de Raymond um dia triunfante. Raymond joga a Cyril uma aparência arrogante e desafiadora enquanto se prepara para se sentar para o exame. Ao passar por ele, ele declara com confiança que usará este exame para tentar de uma vez por tudo o que é o mais adequado para ser vivo. Rose sussurra para Sophie para sua preocupação com a promessa que ele acabou de fazer, mas Cyril pede que ele analise as palavras exatas que sua dama usa bem. Cyril explica a R.O. que a promessa de Sofia foi cuidadosamente formulada em torno de sua opinião pessoal de quem é melhor e não apenas para os resultados do exame, o que significa que ela nunca correu o risco de ter que substituí-lo. Sofia admite, com uma panela, para ouvir Raymond belitrar Cyril arruinou seu humor completamente. Cyril concorda que também foi bastante irritante que Raymond deu a entender que ela é um caráter ruim de caráter. E Sofia diz a ele que agora ele é responsável por ele como ele está errado. Com um sorriso deslumbrante e seguro, Sofia ordena que Cyril mostre a Raymond e toda a academia que seu mordomo é o melhor do mundo. E ele aceita seu desafio com um sorriso determinado. R.O. é atingido pela ordem de Sofia, percebendo que isso significa que Cyril deve obter uma pontuação muito alta no exame para provar sua grandeza para toda a academia. Sofia se pergunta em voz alta se isso for possível para ele, mas Cyril a tranquiliza com confiança, enquanto reflete internamente que seu conhecimento da academia mágica de sua vida passada faz do teste escrito um pão de patena. Cyril explica que o aluno com a maior pontuação se torna um novo representante estudantil e que, se ele der o seu melhor, poderá assumir essa posição para ela. Com um sorriso adorável, Sofia diz a ele que ele não está interessado em uma posição obtida por pena e o incentiva a não se conter. Um locutor declara que o exame começará em 10 minutos. E enquanto Sofia o incentiva a ir, ele mostra uma lista para o desafio pela frente. Cyril entende que, embora seu desejo seja que sua dama ocupe o primeiro lugar, o verdadeiro desejo de seu verdadeiro é que seu desempenho máximo, então ela pede a um fluxo de solidariedade para esperar por eles. Sentado para a parte escrita do exame, Cyril percebe que, se intencionalmente contido para deixar Sofia vencer, ela estaria indo contra seus desejos. Com um sorriso determinado, o exame começa e leva a caneta, pronta para enfrentar o desafio que ela levantou. Mais tarde, durante o teste prático do violino, Sofia é apresentada como o número examinado 16 e joga uma visão desafiadora e divertida para Cyril antes de começar. Ele toca o violino com uma habilidade bonita e sem esforço, sua expressão serena reflete seu domínio completo do instrumento. No final de um movimento elegante, ele agradece educadamente aos examinadores pelo tempo deles.
Os examinadores aplaudem com entusiasmo e Cyril corre para parabenizá-la, desgastando-a de amor. Ela pisca para ela e diz a ela que ela não precisa cuidar dela durante o exame, mas ele reafirma sua lealdade inabalável como seu mortador exclusivo. Quando eles ligam examinando o número 17, Cyril empresta um violino de outro aluno. Certifique-se de obter uma pontuação perfeita no teste escrito para compensar qualquer deficiência aqui. Ele aparece diante dos examinadores e toma seu lugar, sabendo que o teste de violino será seu maior desafio. Comece a tocar na frente de examinadores de rosto grave. Internamente, ele admite que, embora domine a parte técnica, ele não tem completamente talento musical natural. Sua execução é claramente menor que a de Sofia. Produzir chiados que fazem os examinadores estremecer quando de repente uma das cordas do violino é quebrada com um forte estalo surpreendendo a todos na sala. Um dos examinadores fica alarmado e grita que a corda quebrou. Cyril permanece surpreendentemente silencioso, embora a corda tenha invadido uma parte crítica da peça. Pensando rapidamente com um lampejo de inspiração, decide continuar tocando usando a corda A, o que deixa os examinadores completamente confusos. Os examinadores o aplaudem, elogiando-o não apenas por sua capacidade técnica, mas também pela incrível força mental que demonstrou por não hesitar sob pressão. Sofia faz uma panela divertida, reclamando que achava que finalmente o derrotaria no teste de violino e chamaria seu inesperado sucesso na armadilha, enquanto ele simplesmente diz com humildade que teve sorte. Após o exame do exame, Cyril parabeniza Sofia por sua bela apresentação com seu parceiro sênior. Ela agradece, mas dá todo o crédito ao seu excelente parceiro de dança. Cyril observa que os estudantes seniores que atuam como colegas parecem ter um ritmo semelhante e que a de Sofia era especialmente compatível com ela, fazer a dança parecer sem esforço. Sofia parece intrigada com a ideia de que seu parceiro era semelhante a ele, mas depois brinca dizendo que, nesse ritmo, ele pode ganhar na pontuação total, quando é a vez de Cyril. Observe que seu parceiro designado, uma garota pálida chamada Fal, parece muito nervosa. Ele se apresenta de cortesia antes de Fal e ela responde junção a cumprimentar. O guia com domínio começa a dançar e Cyril através de uma série de voltas complexas e elegantes. Está impressionado com sua capacidade de seguir seu ritmo e ele percebe que deve ser uma dançarina muito talentosa no nível da própria Sofia. Ela se sente confuso com seu talento, imaginando por que essa pessoa não apareceu no jogo original, e ela zomba dele para distrair. Ele sorri docemente, com as bochechas um pouco coraram. Fal comenta que, embora a famosa Sofia seja impressionante, o próprio Cyril também é e pergunta se ele o ensinou a dançar. Ele pergunta por que acredita, e ela explica que sente que ela e Cyril são os mesmos, o que desencadeia uma revelação chocante nele. Com um sorriso confiante, Fal de repente assume liderança na dança. Orientá-lo a uma nova sequência de etapas que a deixa completamente confusa. Os examinadores os observam com expressões confusas testemunhando uma mudança inesperada na liderança da dança. Cyril entrou em pânico, percebendo que ele deve retomar o controle antes dos examinadores perceber, mas vendo o rosto esperançoso de Sofia, ele decide não fazê-lo. Fal está surpreso que ele parou de resistir ao seu guia. Ela lembra que o homem deveria liderar e que ele poderia receber uma pontuação ruim, mas ele responde que tem uma ideia diferente sobre o que ele quer liderar. Ele pergunta o que é dele. E ela está perplexa com a pergunta. Ele sabe que para guiar sua dama para longe de seu destino escuro, ele não pode simplesmente manter a mão dela em um caminho que escolhe. Você deve estar preparado para caminhar ao lado, mesmo se escolher um caminho coberto de espinhos. Ele decide que sua verdadeira missão como mordomo é brilhar seu parceiro. Então, diga a Falk que, se ela quiser liderar, ele a seguirá completamente. Ele pede que ele ajude a brilhar ainda mais, mesmo que isso signifique quebrar com a própria lógica. Fal olha para ele surpreso e depois pede desculpas por colocá-lo à prova, oferecendo devolver sua liderança. Vire com Grace e Cyril aceita sua oferta respondendo, seus desejos são ordens. Enquanto se preparava para retomar a liderança, seus olhos se abrem em espanto ao processar a incrível troca que acabou de ocorrer. Os movimentos FAL se tornam uma demonstração deslumbrante de habilidade que supera tudo o que ele poderia imaginar. Cyril explica rapidamente aos examinadores preocupados que a jovem perdeu o conhecimento e que está apenas tentando evitar cair. Um examinador mostra sua preocupação e Cyril garante que a garota não está ferida, mas sugere chamar sua donzela ou mordomo pessoal.
Uma donzela corre para a garota, chamando sua senhora Pamela enquanto tentava acordá-la gentilmente. A donzela presente concorda em levar sua dama à enfermaria depois que Cyril confirma que Pamela continua respirando e parece consciente, apesar de sua aparência pálida. A donzela agradece profundamente a Cyril por sua ajuda e promete mostrar sua gratidão apropriada mais tarde. Cyril pede desculpas ao examinador por interromper o exame e solicita que outros alunos tenham a oportunidade de repeti-lo. O examinador acessa gentilmente o novo exame, mas fica surpreso quando Cyril declara que ele renuncia ao seu próprio direito de repetir o teste porque deixou seu parceiro no meio da dança. O examinador olha para ele com uma mistura de surpresa e admiração por seu forte senso de responsabilidade. Aceite suas condições, mas decida apenas reduzir a pontuação como uma penalidade. Val pede desculpas a ele devido aos problemas causados. Ele diz a ele que não acredita que seu ato foi rude e expressa sua decepção por não conseguir terminar a dança juntos. Com uma piscadela final e o desejo de aprovar o exame sem problemas, Val deixa Cyril sozinho no salão. Sofia se aproxima de Cyril e ele imediatamente pede desculpas por não ter dado seu melhor desempenho como ela havia prometido. Ela pergunta se acredita que veio, repreende-o e depois diz a doçura para levantar a cabeça. Sofia faz uma panela divertida, mostrando sua decepção. Com um sorriso cheio de conhecimento, ele ressalta que, embora tenha feito seu melhor, ele também aproveitou a interrupção para reduzir intencionalmente sua pontuação. Cyril tenta fingir a ignorância, mas está claro que ela viu através de seu plano. Alguns dias depois, enquanto aguardam os resultados dos exames, Sofia sugere que eles os revisem, embora normalmente levem semanas para serem publicadas. Eles vão para o quadro de resultados, onde uma multidão já foi reunida. Um aluno comenta que ele viu pessoalmente examinadores e entende por que os resultados já estão disponíveis. Cyril não se surpreende ao ver a multidão e conseguir chegar à frente, onde veem que Sofia obteve qualificações perfeitas em todos os exames práticos. Sofia aponta para a pontuação dela, mas ele está mais concentrado no dele até que ela o obriga a olhar para o seu resultado surpreendentemente baixo. Cyril fica surpreso ao ver que sua pontuação de dança é de apenas 50,1 e lembre-se da promessa do examinador de reduzir sua qualificação. Ele também fica surpreso ao perceber que, sem a penalidade, sua pontuação teria sido um incrível 102, excedendo facilmente a qualificação perfeita de Sofia. Cyril pede desculpas por manchar seu recorde perfeito com sua própria nota baixa. Raymond aparece e chama Sofia. Ele se aproxima de uma carta que contém seus próprios resultados do exame, prontos para argumentar por que seu mordomo deveria ser. Cyril educou a carta, insistindo em verificá-la quanto a possíveis ameaças antes de entregá-la a Sofia. Sofia está impressionada com as notas altas de Raymond e Cyril admite que, com base nos anos anteriores, seus resultados provavelmente seriam suficientes para obter a primeira posição. Ele também reconhece que Raymond tem talento suficiente para ser considerado para o posto de mordomo, embora ele não tenha intenção de deixá-lo substituí-lo. Sofia parabeniza Raymond por suas notas perfeitas em todos os exames práticos, mas ele insiste humildemente que ela não é rival por ela. Cyril menciona sua pontuação de 50 em dança e Raymond explode em risadas, zombando de que alguém com uma nota tão patética tem a audácia de ser o mordomo de Sofia. Outros estudantes que testemunharam o incidente tentam explicar o motivo por trás de sua nota baixa, mas Raymond ignora suas tentativas de defendê-lo. Cyril concede calmamente que, como nas pontuações de dança, Raymond é claramente o vencedor. Raymond fica surpreso com sua resposta nobre, e Cyril sorri, dizendo a ele que ele não tem intenção de dar sua posição como um mordomo pessoal de Sofia. Com um olhar cheio de determinação, Raymond declara que assumirá essa posição de Cyril dentro de 1 ano. Semanas depois, eles recebem suas notificações oficiais de admissão e Sofia leva a língua de brincadeira, o que continua a se arrepender de sua dedução de 40 pontos. A notificação de Sofia confirma que ela obteve notas quase perfeitas em todos os seus assuntos, garantindo o primeiro lugar com apenas 1 ponto a menos que a perfeição. Uma donzela escova o cabelo suavemente enquanto Sofia está sentada em silêncio em seu quarto. Cyril e Sofia vão em uma carruagem para uma loja de roupas para fazer o uniforme da academia para ele. A regra escolar de tratamento igual para todos os alunos, independentemente de seu status social, ainda está em vigor, mesmo para essa tarefa de estudos sociais, que exige que a Sofia visite uma loja plebeiana. Cyril oferece a mão para ajudá-la a sair da carruagem, mas ela continua segurando-a enquanto caminha. Ele, nervoso, diz a ele que ele ainda está pegando a mão. Sofia corre e pergunta se é um problema.
Enquanto Cyril explica que seu artigo como mordomo não o converte automaticamente em sua escolta. Na loja, uma discussão explode quando um nobre repreende o proprietário por não ter o uniforme de seu filho pronto para a cerimônia de entrada. Enquanto Cyril e Sophia observam a partir da entrada, Cyril observa com desaprovação que o servo do nobre não fez uma reserva com antecedência e se pergunta se for a política dessa família deixar esses problemas nas mãos de seus filhos. Um dependente os recebe com bondade e Cyril incentiva Sophia a tomar a iniciativa nessa experiência prática. O filho do nobre chama o funcionário de raiva percebendo que sua atenção é desviada para os novos clientes. Exige saber por que eles podem pedir um uniforme quando ele foi negado. O dependente explica calmamente que Cyril e Sophia fizeram uma reserva. O mordomo do garoto tenta mantê-lo, mas ele insiste em seu status de filho do Conde Asf. Sophia pede a Cyril em voz baixa para calar a boca. Com um sorriso seguro, Sophia dá um passo à frente e diz ao garoto que se abstenha de se comportar dessa maneira. Porque o poder não deve ser usado sem um bom motivo. O garoto fica momentaneamente silencioso diante de sua presença radiante e autoritária. Seu assistente sussurra em seu ouvido, revelando que a jovem não é outra senão Sophia, filha de um poderoso marquês. O garoto e seu assistente se curvam imediatamente para pedir desculpas, implorando por perdão por seu comportamento rude, enquanto Sophia pede que eles esperem. Cyril explica que ele reservou 2 uniformes para ele e 3 para sua dama. Sophia gentilmente oferece um de seus jogos reservados para o garoto atordoado. Ele aceita agradecido, enquanto Sophie explica que o jogo extra é apenas um sobressalente e não é essencial para a cerimônia. Cyril percebe que a família do garoto provavelmente já havia preparado seu uniforme e que toda essa situação era uma prova de personagem. Agora, o garoto deve um favor a Sophia e ao comportamento sereno do dependente do mordomo do seu lado faz todo sentido. Sophia pergunta à dependente se ela pode fazer o uniforme do garoto, e Cyril considera particular a possibilidade de criar essa situação deliberadamente para colocar o garoto em dívida com ela. A dependente leva Sophia ao testador para agir e ela se despediu brevemente de Cyril. No testador, Sophia fica surpresa ao ver Alicia, a heroína do jogo Otone. Alicia pede desculpas por não tê-la reconhecida antes e explica que se lembra de ter visto sua dança na festa do príncipe, onde sentiu uma acusação desajeitada por seu parceiro. Sophia tranquiliza-a dizendo que ela parecia muito boa e Alicia atribui todo o mérito a seu maravilhoso parceiro por tê-la dançando tão magnífica. A expressão de Sophia se endurece um pouco ao responder com uma simples clara. Um alfaiate pede a Cyril para verificar as mangas uniformes que estão fazendo. Cyril inicia uma conversa com o alfaiate, descobrindo que Alicia também é uma estudante de primeiro ano da academia e começa a abrigar a esperança de que ela e Sophia possam se tornar amigos. De volta à carruagem com seus novos uniformes, Sophia sente que sua entrada na academia já é uma realidade e Cyril concorda. Ele sabe que tem muito trabalho pela frente para apoiar a vida cotidiana de sua dama e, de alguma forma, reparar seu relacionamento com o segundo príncipe. No entanto, ele se lembra de que o mais importante é garantir que Sophia realmente goste de seu tempo na academia. Enquanto eles falam, Sophia de repente pergunta a ele por que ele está olhando para o rosto dele. O carro para repentinamente Cyril, para reflexão, abraça-o para protegê-lo. O cocheiro pede desculpas por algumas crianças de repente se lançaram na frente delas. O rosto de Cyril escurece ao ouvir a palavra filhos e sentir que algo não está certo. Ele diz a Sophia para permanecer no carruagem para sua segurança e deixar avaliar a situação, percebendo 2 homens de aparência suspeita, observando-os de longe. Cyril percebe que as crianças foram usadas como uma distração para tirá-lo da carruagem, criando a oportunidade perfeita para um ataque. Ele se aproxima das 2 crianças assustadas e pergunta se elas estão bem e elas, na defensiva, perguntam se ele é um inimigo. Cyril responde calmamente que não é e as crianças perguntam se é um daqueles que os estão perseguindo. Ele percebe então que homens suspeitos não o estão seguindo ou Sophia, mas que vão atrás dos 2 filhos. Ele pergunta por que eles os perseguem e a criança, com lágrimas nos olhos, explica que sua irmã está em perigo. Ele revela que seus pais venderam a irmã para a Guilda das Trevas e agora estão fugindo deles. Cyril permanece na SOK ao saber que eles vêm dos bairros baixos. Um elemento comum, mais sombrio, do mundo dos jogos Otone. Entenda que, assim como os nobres brilhantes representam a luz, a Guilda escura e os bairros baixos representam a escuridão sempre presentes e que se este é um evento da história do jogo, ele deve lidar com isso com muito cuidado, já que o Dark Guild foi um fator-chave em sua própria ruína predestinada. Sophia grita da carruagem perguntando se as crianças estão bem. Esperançosamente, a criança implora para ajudá-los.
E Cyril percebe que ele não pode mais fingir que não é seu problema, mas diz a Sofia que a decisão de ajudá-los ou não pertence a ela. Ela olha para ele confusa e ele explica que, como filha do Marquês, ela deve aprender a aceitar as duras realidades de seu mundo. Ele diz a ele que às vezes um líder deve sacrificar alguns para salvar muitos. E que, embora salvar esses 2 filhos seja um ato nobre, no final não passa de uma gota no oceano do sofrimento de seu país. Declara sem rodeios que ajudá-los seria uma forma de hipocrisia, pois coloca em risco a segurança de todos, satisfazendo seu senso de justiça. A criança implora para salvar sua irmã, implorando que essa senhora gentil possa ajudá-la cegamente. Seu apelo desesperado é suspenso no ar. Com um olhar determinado, Sofia toma sua decisão. Ele pede a Cyril para ajudá-los. Ele reconhece que suas ações podem ser hipócritas e vão, mas ele não pode simplesmente olhar para o outro lado quando tem o poder de salvar alguém ao seu alcance. Então ele lembra Cyril por suas próprias palavras, dizendo a ele que se suas palavras têm o poder de decidir, ela decide ajudar. Cyril fica surpreso com sua nova determinação, vendo que ela não é mais a garota que seguiu seus passos cegamente. Com um sorriso orgulhoso, ele se inclina diante dela e aceita sua ordem. Ele se vira para as crianças, em nome de sua dama, promete protegê-las. A garota finalmente pronuncia o nome de seu irmão com alívio e ele abraça feliz. Cyril sabe que, ao ajudá-los, em essência, roubando a poderosa e perigosa Guild, um problema que não pode ignorar. Ele decide então que deve visitar a sede da guilda nos bairros baixos. Algumas horas depois, 2 meninos comentam os estranhos eventos do dia. Observando que um nobre ranking alto levou 2 filhos dos bairros baixos para sua casa. Um deles, um jovem loiro com um sorriso confiante, comenta que suas ações são quase boas demais para serem verdadeiras. Seu parceiro sugere que isso pode ser uma armadilha, mas o loiro o governa com desdém. Feche um relógio de bolso e declare que eles devem descobrir quais são suas verdadeiras intenções, porque se realmente estiver do lado dos plebeus, eles devem ganhar antes que as elites façam. Olhe pela janela com uma expressão determinada, pronta para ver o que acontece. É apresentado a um novo personagem chamado Liber, um dos objetivos de conquista do jogo. Isso observa pela janela com um sorriso confiante, prometendo ver Sofia Rosenberg em breve na escola. Cyril está no coração dos bairros de Bajos, onde sabe que deve haver uma base da Guilda Escura por perto. E ouça os sussurros dos habitantes locais que o observam com suspeita. Uma figura sombria com um chapéu alerta que este não é um lugar para uma criança e o aconselha a sair antes de ter problemas. Cyril se apresenta com confiança como mordomo da prestigiada casa Rosenberg e explica que ele passou a falar sobre o caso recente dos 2 irmãos. O homem zomba da ideia de negociar com uma criança. Mas Cyril responde calmamente que, se você quiser falar com sua senhora muito ocupada, ela deve ir à mansão. Com um sorriso astuto, ele lembra que, assim como ele é um representante, seu próprio líder também deve aparecer pessoalmente. O homem aceita com relutância e o leva a um prédio próximo, comentando que ele é realmente apenas uma criança. Cyril está cara a cara com o nome, o professor intimidador da guilda. Quem se senta com uma mulher no colo e confirma que ela já sabe por que o jovem mordomo chegou, Cyril não se permite impressionar por seu comportamento inesperadamente educado. Ele deduz rapidamente que o homem musculoso na frente dele é apenas um duplo e que os verdadeiros Namlis é o homem que permanece em silêncio atrás dele. Cyril lembra do jogo que Namlis era um antigo nobre que foi despojado de seu status depois de incriminar. Agora ele vive como um ladrão e abriga um ódio profundo em relação aos poderosos nobres que o traíram. Ele está convencido de que, embora Nan seja capaz de entender seu argumento, eles podem evitar conflitos desnecessários. Uma mulher da guilda se aproxima de Cyril, oferecendo-se para cuidar dele até que ele volte para casa. Cyril rejeita educadamente suas insinuações e vai direto para o grão, perguntando se há alguma possibilidade de retornar a garota que escapou. Ele esclarece que não pretende interferir no negócio de trânsito de seu povo, mas que sua senhora já prometeu cuidar da garota, então devolvê-la não é uma opção. Coloque uma pilha de moedas na mesa e ofereça a liberdade da garota. Entender que a guilda atualmente tem os direitos sobre ela, esclarece que ele não está realmente comprando, mas está gentilmente solicitando que esses direitos sejam transferidos. Os membros da guilda são divertidos por sua tentativa de negociação e uma das mulheres examina a única moeda de ouro que ele ofereceu. Não entende a intenção de Cyril, mas rejeita a oferta. O mestre da guilda contra-oferta com 30 moedas de ouro, deixando Cyril e a mulher ao lado dela.
Cyril aceita a oferta sem hesitação e o chefe da guilda joga as moedas sobre a mesa com teatralidade. Enquanto dizem as moedas, Names pergunta a Cyril o que eles planejam fazer com os irmãos. O duplo explica que o tráfego humano é uma parte essencial da economia de bairros baixos e que eles não podem simplesmente deixar os irmãos por um preço tão alto. Cyril interrompe sua conversa e propõe um novo plano. Levante-os como servos leais da casa Rosenberg, garantindo que eles nunca trairão sua dama. O professor da guilda aceita o acordo, mas quando Cyril está prestes a sair, ele o impede com uma última pergunta. Ele pergunta se planeja salvar as crianças enquanto abandonava seus pais, que ainda têm dívidas pendentes. Cyril explica com confiança que sua declaração anterior sobre como criá-los como servos leais também envolveu cuidar das dívidas de seus pais. Olhe para Names com um olhar desafiador e pergunte se ele esperava menos dele. Os verdadeiros Names agora observa com um novo nível de respeito, e seu duplo olha para ele com intensidade renovada. A dupla atinge a mesa com violência. Furioso, exigindo saber como uma criança se atreve a falar com ele dessa maneira. Enquanto o careca expressa sua raiva, o verdadeiro Names coloca uma mão no ombro para contê-lo, e o homem surpreso olha para ele. Então, com relutância, ele diz a Cyril que eles aceitarão o tratamento como ele é. Sua expressão irritada deixa seu desgosto claro. Cyril sorri calorosamente e agradece a eles, expressando sua sincera esperança de que todos desfrutem de um relacionamento próspero e duradouro a partir deste dia. De um lugar escondido, uma voz comentários engraçados. Apontar aquela criança tão descarada e ousada é Cyril. Após a partida do garoto, o grupo discute suas impressões sobre ele e uma mulher comenta que parecia bastante agradável. Enquanto o duplo com um chapéu observa que o garoto a ignorou completamente, que interpreta como um sinal positivo, não se levanta pelos encantos de uma mulher. O duplo reflete sobre o acordo, admitindo que, embora tudo tenha saído como planejado, ele teve um momento de pânico ao saber que um nobre havia levado os filhos, mas agora ele se sente aliviado por ter conquistado uma conexão com uma casa poderosa. O verdadeiro não coincide com essa avaliação, mas aponta um detalhe crucial que ignorou. Lembre-se de que as crianças nunca esquecem seus pais e podem ser facilmente recuperadas com uma demonstração de afeto dos pais. Enquanto destacava o fato importante de que o garoto tivesse lista 30 moedas de ouro. Com uma revelação perturbadora, Nan declara que Cyril viu ao longo de seu plano desde o início, entendendo que os pais das crianças eram a chave para toda a estratégia. Um diagrama ilustra o plano original da guilda, usando a dívida dos pais como uma alavanca para forçar as crianças a se tornarem espiões contra a família Rosenberg. Em seguida, ele mostra como Cyril desmontou isso pagando a dívida 30 moedas de ouro, eliminando assim a influência da guilda e criando uma conexão direta e benéfica para ele. O duplo zomba do movimento de Cyril, descartando-o como um pirralho ingênuo, e diz com confiança que, se as coisas não saem como quiserem, elas podem simplesmente quebrar sua parte do tratamento, o que significaria o fim para ele. Mas Names não concorda com essa visão simplista. Contraste que, se o garoto fosse apenas uma criança comum, seria tão fácil. Mas o olhar em seus olhos indica que ele vê através de tudo. Ele explica que Cyril é um monstro com a pele de uma criança, como evidenciado por sua declaração ousada de que ele criará filhos para ser completamente leal, o que denota uma confiança perturbadora de que eles nunca trairão Rosenberg, mesmo que a guilda use seus pais como uma alavanca. O duplo é congelado com essa revelação enquanto não confirma, permitindo que ele processe que não há razão para manter os pais. Enquanto o grupo tenta entender as novas circunstâncias, uma mulher admite que não tem ideia do que está acontecendo, e não esclarece a verdadeira mensagem de Cyril, que deve garantir que os pais vivam para ver seus filhos novamente. Subviando suas expectativas sobre pais ruins que carregam seus filhos com seus erros, ajustando os óculos com um sorriso sábio. Names conclui que ele está disposto a respeitar Cyril por entender o lado sombrio de seu país e comenta que parece que eles se darão bem por um longo tempo. A cena muda. Raspar os telhados deteriorados de um distrito pobre e em dificuldades. Então, o palco muda drasticamente para o grande e opulento lobby da verdadeira Academia Lambel, onde Cyril, agora vestido com seu uniforme escolar, ele para e decide que está suficientemente preparado para a cerimônia de entrada. Cyril coloca a mão no peito e reafirma seu propósito. Embora ele reconheça que a maneira como não foi fácil, sua vida na academia está finalmente começando e é hora de se dedicar a apoiar sua dama. Cyril olhou para a grande escada, onde Sofia aguarda. E ele reconhece sua presença dizendo que estava esperando por ela.
Sofia olha para ele de cima, coroa e pergunta timidamente o que ele pensa sobre como ela se parece com o vestido. Cyril responde com um elogio poético, dizendo que quem a viu questionar cegamente os rumores sobre um certo santo que uma vez deslumbrou em um salão de dança, sugerindo que sua beleza exceda das lendas. Mas Sofia o pressiona ainda mais, com um rosto corado, deixando claro que ele não está interessado na opinião dos outros, mas o dele, de Cyril. Entendendo que, para alguém em sua posição alta, os elogios podem parecer vazios, Cyril observa com cuidado que ninguém está olhando para eles e depois diz a ele que seus cabelos no cabelo estão um pouco tortos. Então ele se aproxima e envolve-o em um abraço suave e tranquilizador, sussurrando para o ouvido de que não há como sua dama, a quem ele se levantou, não é adorável. Sofia, totalmente impressionada e profundamente corada, mal consegue balbuciar seu nome, Ciri. Ele sorri e leva um dedo aos lábios, dizendo a ele que o que ele acabou de dizer é um segredo entre eles. Sofia, radiante e feliz, aceita rapidamente seu pedido e Cyril pergunta se ela concede a honra de escoltá-la até sua carruagem. Cyril pega sua mão com formalidade e, juntos, caminham em direção ao seu destino, prontos para começar sua nova vida na verdadeira Academia Lambel. O diretor da academia inicia a cerimônia de entrada com uma calorosa recepção aos novos alunos que excederam os exames difíceis de admissão. O representante estudantil chama Sofia ao palco estendido, elogiando seu esforço. A longa cerimônia de entrada na Academia Lambel começa oficialmente, e Cyril reflete que sua vida acadêmica finalmente começa. Embora ele não tenha tempo para celebrações, os estudantes murmuram um com o outro, surpresos que o primeiro representante do ano seja a filha do Marquês e não um dos filhos da elite. Cyril sabe que deve tentar garantir que sua dama tenha uma vida tranquila na academia e evitar sua execução, navegando entre as duas facções opostas, os elitistas. Isso favorece uma sociedade centrada nos nobres e plebeus que buscam igualdade. Lembre-se de um jogo do jogo em que Sofia se tornou um elitista radical devido ao assédio da donzela e foi executado após ser usado por sua própria facção. É por isso que ele sabe que manter a neutralidade é a opção mais segura. Seu segundo desafio é resolver o problema de que ele ocupa o lugar do príncipe, já que Sofia originalmente deve estar apaixonada pelo segundo príncipe. Embora ele se sinta aliviado ao saber que a heroína não entrará por 3 anos. Ouça enquanto Sofia, como representante do primeiro ano, começa seu discurso, e ele confia plenamente em suas habilidades, pois é naturalmente talentoso e a ajudou a se preparar. Com um sorriso brilhante, Sofia começa seu discurso dizendo que, na realidade, ela não deveria ser quem está no palco, deixando Cyril momentaneamente perplexo. Ele fala sobre sua infância solitária e miserável, acreditando que seus pais não a amavam e sendo constantemente perseguidos por suas criadas, o que deixa Cyril atingido e confuso, imaginando o que ela está dizendo. Então ele revela que foi graças a uma pessoa amigável que se aproximou dela e ensinou a ele tantas coisas que ele pode estar lá hoje. E o mais importante, ele entendeu que seus pais realmente a amavam. Ele conclui seu discurso prometendo fazer o seu melhor como substituto para a pessoa que realmente merece essa honra, que vence a admiração do público. Cyril percebe, com uma careta, que seu discurso cheio de emoção se tornou o caos que poderia ser facilmente incompreendido como uma declaração contra os plebeus. O professor anuncia que os alunos agora irão para as salas de aula civis e designadas estão na classe 1 do curso de servos, onde ele é imediatamente recebido com um golpe de fã de papel. Um garoto repreende por olhar para uma garota que acabou de se conhecer e outra garota se desculpa por seu comportamento, explicando que ela está com ciúmes das boas notas de Cyril. O garoto aparece como Luke e a garota como Chloe, ambos do curso de servientes, e Cyril devolve sua saudação com cortesia. Todo mundo se senta e o professor começa a aula. Como esperado da aula mais avançada, os alunos já estão sentados e atentos enquanto o professor inicia sua lição nos 6 cursos oferecidos pela academia, incluindo os servos. O general e o dos nobres acerta seu livro contra a mesa com força e anuncia que a classe é reservada para a elite, que já é considerada empregada plena. Em seguida, desafia os alunos a perguntar se eles realmente acreditam que suas habilidades merecem essa honra apenas por ter passado nos exames da divisão júnior. Um aluno se levanta para se opor, e o professor o confronta com fúria. Ele o avisa que suas habilidades são apenas valorizadas porque ele ainda é criança e que as pessoas são mais tolerantes com seus erros. Em seguida, atrai a atenção para as pontuações não perfeitas do exame de admissão e desafia-lo a justificar sua arrogância.
Os alunos têm impacto ao saber que seu professor rigoroso não é outro senão Tristan, um aluno lendário que obteve qualificações perfeitas e se matriculou como o melhor de sua geração. Cyril fica surpreso ao perceber que seu professor não é apenas um mordomo lendário recrutado pela família real, mas também um dos objetivos de conquista do jogo Otome. O aluno que desafiou Tristan se desculpam. Mas o professor insiste humildemente que ele é apenas um mordomo e agora um professor. Tristan explica aos alunos confusos que ele também era como eles. Ele confessa isso em seu tempo, pois ela era uma arrogante que pensava que era especial. Mas no mundo real falhou muitas vezes e desperdiçou muito esforço. Então ele garante que ele os ajudará com qualquer bagunça que eles causarem na academia e os incentivem a enfrentar todos os desafios que desejarem. O aluno é transferido para as lágrimas pela sinceridade do professor e toda a turma é preenchida com respeito e admiração por ele. Tristan anuncia que, em um mês, uma festa de boas-vindas será realizada para os alunos de primeiro ano e essa classe recebeu a honra de organizá-la. Ele os desafia a demonstrar suas verdadeiras habilidades, pois praticamente toda a academia participará da festa. La classe estala em victores entusiastas, lista para assumir o reto. Cyril, no entanto, é mais atencioso, percebendo a grande dificuldade da tarefa, uma vez que até os nobres comparecerão. Tristan chama Cyril por nome e o jovem mordomo levanta a mão para se identificar. O professor menciona que ouviu que Cyril deu um bom show durante o exame, mas Cyril finge não saber do que está falando. Tristan então declara que, como Cyril é o melhor aluno da turma, ele será responsável por liderá-los para que o partido seja um sucesso. Mas é interrompido por um estrondo. Raymond, que também está na classe 1A, exige saber por que Cyril é o melhor aluno quando ficou em segundo lugar em toda a academia. Ele ressalta, indignado, que Cyril só fez 50 no exame de dança. Os outros alunos começam a murmurar sobre como eles poderiam conseguir essa posição com uma pontuação tão baixa e Tristan sorri com travessuras, pedindo a Cyril para explicar. Cyril sabe que dizer a verdade prejudicaria a reputação de sua dama, esquiva tão habilmente a pergunta dizendo que ele não é um examinador e, portanto, ele não conhece os critérios de avaliação. Tristan parece aceitar sua resposta e diz para ele demonstrar suas habilidades organizando o partido, o que causa protestos entre os estudantes. Então ele pede que todos aqueles que discordem de sua decisão e uma infinidade de mãos subam. Tristan anuncia que aqueles que levantaram a mão serão responsáveis pelos preparativos no pátio, enquanto Cyril continuará sendo o melhor aluno. Então sugere sutilmente os alunos dissidentes que poderiam desfrutar muito se fizerem a assembleia do pátio ainda melhor que a do salão principal. O aluno que o desafiou no começo entende a verdadeira intenção de Tristan e um sorriso se estende pelo rosto. Juro que ele descobrirá o rosto real de Cyril e outro aluno acrescenta que ele não será apenas ele. Durante o intervalo, os outros alunos reclamam de seu terrível melhor aluno e Cyril sabe que ele não pode perder na frente da equipe do pátio, pois isso mancharia a reputação de sua dama. Ele reúne os alunos restantes e pede que eles compartilhem o que são bons e o que gostariam de fazer pela festa. Luke pergunta se ele realmente quer que a festa seja um sucesso. Ao qual Cyril responde isso, é claro, e pergunta por quê. Luke explica que, para garantir o sucesso, eles devem tirar proveito dos pontos fortes de cada um. Chloe ressalta que Tristan os incentivou a assumir novos desafios e a Ciri sente, garantindo ao grupo que, se falharem, ele estará lá para cobri-los. Luke brinca perguntando a posição de Cyril, mas então ele concorda em ser seu assistente quando Cyril oferece. Eles apertam as mãos, selando sua nova aliança, e Luke expressa seu entusiasmo para trabalhar juntos. Os outros alunos se divertem com os métodos não convencionais de Cyril, e Chloe comenta que parece que será uma experiência divertida. Os alunos começam a serem oferecidos com entusiasmo por diferentes papéis. Um garoto está animado para cuidar da equipe técnica e uma garota se oferece com segurança para coordenar a música. Luke passa um braço pelos ombros de um Cyril surpreso e comenta que seu empurrão era mais forte do que o necessário e que seu discurso formal faz com que pareça um estranho. Em seguida, ele apresenta uma lista de resumo das funções atribuídas e pede que ele a verifique. Cyril reflete sobre como ele sempre foi cercado por idosos neste mundo, sem um momento de descanso em seu dever como mordomo de sua dama, que é a única idade. Ele sempre acreditava que esse era seu papel atribuído nesta nova vida, mas agora, cercado por seus colegas, ele sente um tipo de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Luke pergunta se há algo errado com os papéis que eles escolheram e Cyril, com um pequeno sorriso, diz que não,
que está tudo bem. Caminhe pelo sol banhado ao sol, sentindo que esse tipo de experiência é uma mudança muito bem-vinda de ritmo. Sophie está sentada em uma expressão de desktop. Ao lado dela, há um jovem com cabelos claros e óculos. Luke entra na sala de aula com uma lancheira, animada com a ideia de que ele e Cyril aproveitam o resto para organizar a festa. Cyril pede desculpas e diz a um surpreso Luke e Chloe, que tem outros problemas para participar, deixando o planejamento em suas mãos. Luke se pergunta por que ele saiu com tanta pressa e Chloe lembra que, como um mordomo pessoal, ele também deve atender sua dama na aula nobre. Cyril chega à sala de aula dos nobres, e Sofia comenta que ele já havia lhe dito que não era necessário que ele viesse durante o almoço. Ele explica com uma reverência de que, como seu mordomo pessoal, é natural que ele se preocupe com ela. Sofia então pede que ele prepare um pouco de vocês. Enquanto isso vai fazer isso, outro aluno comenta o quão jovem ele é. Ele se apresenta educadamente como uma primeira aluna do ano da classe serva e a garota está encantada ao ver sua devoção por sua amante. Sofia orgulhosamente acrescenta que não é apenas devida, mas também prepara o melhor chá que tentou em sua vida. As outras garotas nobres estão intrigadas e perguntam se elas também podem experimentá-lo, o que Sofia cessa. Cyril se pergunta o que as verdadeiras intenções estarão por trás de aceitar um convite tão repentino a uma festa de chá improvisada. Ele descarta suas preocupações e se concentra em seu dever como mordomo, preparando chá na cozinha da academia. Com expressão concentrada, ele usa sua magia do vento para infundir folhas de chá uniformemente no bule. Então ele usa sua magia para manter as xícaras quentes e mede cuidadosamente o tempo de infusão com um relógio de areia. Ele carrega o jogo de chá de volta à sala de aula, sabendo que não pode ir muito longe, caso alguém tente envenenar os convidados. Cyril serve o chá com cuidado, certificando-se de que a última e mais deliciosa queda vai para a xícara de sua dama e apresenta uma especialidade local do território de Rosenberg. Ele recomenda beber sem leite ou limão e Sofia orgulhosamente o chama de mordomo enquanto ele dá um gole. Um dos participantes das meninas adverte sua amante a não tomar chá, mas o jovem nobre, já cativado pelo aroma, ignora-o. O assistente, chamado Ferris, é acusado de colocar algo no chá, mas insiste que não há nada suspeito e fica impressionado com o sabor e o aroma, declarando que é o melhor que você tentou. Pergunte se realmente é apenas um chá preto, e Sofia permite que você verifique sua autenticidade, posteriormente se apropriando e declarando que cada gota pertence a ele. Os outros participantes também ficam impressionados com o sabor incrível e pedem desculpas por terem duvidado. Uma garota com um longo cabelo preto, que a princípio desprezara o chá para vir de uma casa de visconde, agora está completamente impressionado com sua qualidade. Cyril percebe que o conhecimento sobre té neste mundo não é tão avançado quanto em sua vida anterior e que seus altos padrões o distinguem do resto. Os outros alunos estão curiosos sobre onde aprenderam essas habilidades, e Sophie explica orgulhosamente que tem sido bom nisso desde que eram crianças. Os outros ficam impressionados ao saber que Alto, Pego e Sofia se oferece para ensinar seus servos a preparar o mesmo chá. Cyril entende a intenção não indicada de compartilhar a técnica sem dar de graça. Ela acrescenta que, embora eles possam usar esse conhecimento em suas próprias festas de chá, Cyril deve sempre dar crédito como seu criador. Cyril reconhece que é uma jogada brilhante de Sofia, já que ele fará seu nome, e ele se estenderá pelos círculos nobres. Com esse simples ato de generosidade, ele estabeleceu as fundações para sua própria facção na academia. Cyril fica impressionado com seu pensamento estratégico e percebe que é uma força com a qual você deve ter cuidado.